Ele foi o último imperador do Brasil. Um homem à frente de seu tempo, um líder que escolheu o conhecimento em vez da guerra, a ciência em vez do luxo, o povo em vez da aristocracia, amado, respeitado e no fim traído e esquecido. Esta é a história de Dom Pedro II, o imperador que o Brasil apagou da memória. Prontos para essa história? Já deixa o like e vamos nessa! Pedro nunca escolheu ser imperador. Aos 5 anos, perdeu o pai, Dom Pedro I, que abdicou do trono e fugiu para Portugal. Sua infância foi substituída por longos anos de estudo, preparando-se para governar um país continental. Aos 14 anos, foi declarado maior de idade. Não havia mais tempo para ser criança. Agora, ele governaria um império. Diferente da maioria dos monarcas da época, Dom Pedro II não se interessava por luxo ou guerras. Seu verdadeiro poder vinha do conhecimento. Ele era um intelectual, um cientista e um amante das artes. Ele poderia ter governado como um rei distante, mas escolheu ser um líder próximo do povo. Caminhava pelas ruas sem escolta, conversava com trabalhadores, ouvia cientistas e sonhava com um Brasil mais justo. Dom Pedro II foi um imperador como nenhum outro. Diferente da maioria dos monarcas, Dom Pedro II gostava de andar pelas ruas, entrar em mercados, conversar com artesãos. Ele queria entender as dificuldades do povo e saber como melhorar o Brasil. Sua simplicidade confundia muitos nobres, mas fazia dele um líder admirado. Ele falava mais de 10 idiomas, lia sobre astronomia, história e filosofia. Conversava por cartas com cientistas como Charles Darwin e Victor Hugo. Mas ele queria mais. Queria transformar o Brasil em uma nação moderna. Sob seu governo, o Brasil teve um salto tecnológico. Ele trouxe o telégrafo, incentivou a construção de ferrovias e ajudou a espalhar a fotografia pelo país. Poucos sabem, mas Dom Pedro II foi um dos primeiros líderes mundiais a testar o telefone de Graham Bell. Ele estava obcecado pelo futuro. Mas seu maior projeto era a educação. Ele acreditava que só com conhecimento o Brasil poderia se tornar uma potência. Dom Pedro II criou centenas de escolas, trouxe professores estrangeiros e financiou jovens brasileiros para estudarem fora do país. Ele dizia: uma nação só se faz com homens sábios e uma sociedade justa. Mas havia uma grande sombra sobre o Brasil, a escravidão. Enquanto países como Inglaterra e França já haviam abolido o trabalho forçado, o Brasil ainda dependia dele. Dom Pedro II sempre se posicionou contra a escravidão, mas sabia que um decreto poderia causar revoltas e derrubar a monarquia. Por isso, ele começou um processo gradual de libertação. A solução foi agir aos poucos. Em 1850, foi proibido o tráfico de escravizados. Em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, libertando os filhos de escravizados. Em 1885, a Lei dos Sexagenários concedia liberdade aos mais velhos. Mas a pressão crescia, e a decisão final não coube a Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II adoeceu e teve que viajar para a Europa, coube a sua filha, Princesa Isabel, assinar a Lei Áurea em 1888. Foi um ato de coragem, mas selou o fim da monarquia. A abolição da escravidão fez com que a elite rural se voltasse contra a coroa. Em 1889, um golpe militar pôs fim ao império. Dom Pedro II foi expulso do Brasil sem poder contestar. Ele recusou qualquer plano para retomar o trono. Morreu pobre, em um hotel simples na França. Seu único pedido? Ser enterrado com um punhado de terra do Brasil. O país que ele nunca deixou de amar. Hoje, sua memória é esquecida por muitos, mas seu legado está em cada livro, cada escola, cada invenção que ele trouxe. Dom Pedro II não foi apenas um imperador, ele foi um visionário. O Brasil que ele sonhou nunca chegou a existir completamente, mas seus ideais continuam vivos. A educação, a ciência, a modernização, tudo isso ainda é um reflexo de um imperador que colocou seu povo acima de si mesmo. E se Dom Pedro II tivesse continuado no poder, o Brasil poderia ter seguido um caminho mais justo e moderno? Essa é a grande pergunta que a história nos deixa. Se você gostou desta história, já sabe, deixa o like e me segue para não perder nenhum vídeo sobre história, ciência e o universo.
Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos épicos como esse. Te espero no próximo vídeo.